E aí, torcedor corintiano, torcedora corintiana, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Desde já eu peço desculpas por não ter aparecido no pós-jogo logo depois do jogo de ontem. Não assisti o jogo ontem em casa, assisti em outro local. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei um pouco tarde e pensei só em descansar. E aí eu decidi gravar hoje, com mais calma também, um pouco mais de paciência, mais detalhadamente, falando um pouco das estatísticas do jogo, falando algumas insistências do Dorival, essa formação que ele vem colocando aí com os desfalques, alguns jogadores que não estão bem tecnicamente nos últimos jogos, e ontem principalmente a postura, né? A postura apática, uma postura medrosa, uma postura sem vontade de vencer o jogo, né? Que foi o que aconteceu ontem, claro, né? O Corinthians ressuscitando aí mais um defunto. O Sport não vencia em casa há 6 meses, não tinha vencido em casa no Campeonato Brasileiro ainda, mas é claro que o Corinthians iria ser o time que ia perder para o Sport pela primeira vez na Ilha do Retiro no Campeonato Brasileiro. Estava escrito nas estrelas que seria o Corinthians que iria entregar os 3 pontos para o Sport, como aconteceu ontem, tá? E o Sport podia ter feito mais. E aí é o motivo do Sport estar em último colocado. O Sport é um time muito ruim, muito fraco tecnicamente, um time limitado, um time sem brilho nenhum, sem qualidade técnica, um time horroroso, com todo respeito ao Sport, à instituição Sport Recife, que é um time tradicional, mas é um time horroroso, jogadores horrorosos, jogadores ridículos, e o Corinthians conseguiu perder. Conseguiu ser pior do que o Sport ontem e perder na Ilha do Retiro pela primeira vez. O Sport venceu no Campeonato Brasileiro em casa, tá? Mas então, vamos falar pela formação. O Corinthians começa com o Hugo Souza, com 3 zagueiros ali, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri, Mateuzinho na ala direita, Matheus Bidu na ala esquerda, no meio de campo ali tem o Maicon, primeiro volante, e na esquerda o Martins, na direita o Bidon, e na frente o Vitinho e o Yuri Alberto, tá? A gente olha a formação, a gente pensa, pô, tá desfalcado, ele tá querendo improvisar, como ele vem fazendo essas improvisações aí de posicionamento, porque a gente não tem um zagueiro canhoto, porque esse elenco é muito mal montado, né? Esse elenco foi mal montado no passado e continuou sendo mal montado esse ano, né? Porque o senhor Augusto Melo se vangloriou de ter conseguido manter todos os jogadores do ano passado para esse ano, né? Esse foi o trunfo que ele falou em todos os lugares que ele ia dar entrevista. Ele falava desse trunfo que era manter o elenco de 2024 para esse ano, tá? Então ele não contratou um zagueiro canhoto, né? A gente tá tendo que improvisar um lateral ele já fez zagueiro, mas não deixa de ser uma improvisação. Tá? Mas também não é uma desculpa pela partida patética que o Angeleri fez ontem. Mais uma partida patética do Angeleri com a camisa do Corinthians nos últimos jogos, tá? Então a gente pensa também nas improvisações, mas tem coisas que a gente percebe as insistências, né? As insistências do Dorival com o Maicon, jogando 80 minutos, um jogador que não agrega em nada, um jogador que não muda panorama, um jogador que não tem criatividade, é um jogador que não é inteligente, é um jogador que não consegue jogar para frente a não ser pro lado, é um jogador mole na marcação, é um jogador de pé mole, é um jogador sem combate, é um jogador sem físico, tá gordo. E Maicon, não adianta ficar bravinho com a gente não, mas é um fato, tá? Você está gordo. Você está gordo. Isso todo mundo vê em rede nacional. Isso todo mundo vê. Você não perde peso há muito tempo. Você não perde essa pança há muito tempo, Marco. Faz tempo que você está com essa barriga enorme. E um jogador profissional, tá? E volto a repetir, desde 2022 que você voltou, você não jogou absolutamente nada. A gente lembra de você e pra caçar, a gente só consegue lembrar do seu melhor jogo porque foi contra o Boca Juniors na Neoquímica Arena. Porque fora disso, você não jogou absolutamente nada, Marco. Está encostado. Ficou encostado, machucou, beleza. Não é motivo de você estar acima do peso dentro de campo. Não é motivo de você estar sem condições físicas para estar dentro de campo. Então, Dorival Júnior, a culpa é sua. A culpa é sua. A sua insistência nesse jogador que não agrega em absolutamente nada. É um jogador que não agrega em nada. Mas contra o Vasco, tem outra partida do Maicon decente? Mas a mídia faz uma força para gostar do Maicon, né? A mídia força o Maicon. O Maicon fez uma baita partida. O Maicon jogou muito hoje. Sendo que o Maicon só fez o básico, o ok. Porque ele não consegue fazer nada diferente, porque ele não tem qualidade para isso. O Maicon é um jogador burocrático. E a insistência do Dorival no Maicon é inexplicável.
É inexplicável. O Maicon ontem jogar 80 minutos é uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. O Maicon jogar 80 minutos ontem no jogo. E com certeza só saiu porque ele mesmo pediu. Porque o Dorival não ia tirar. Porque o Dorival ama o Maicon. Esse amor inexplicável que o Dorival tem no Maicon. Que o Maicon dá dinamismo. O Maicon para virar, para ele virar o corpo, é igual uma balsa saindo. É um arranque de balsa. Ele não consegue girar rápido. Parece a terra girando em torno de si. É bizarro o Maicon jogando futebol. Um volante precisa ter dinamismo. Um volante precisa saber jogar de costas, precisa saber girar rápido. Ele não consegue porque ele está pesado. O Maicon está acima do peso, pelo amor de Deus. Todo mundo vê isso, cara. Menos o Dorival. E a insistência no Maicon. Não tem explicação essa insistência que ele tem. Um jogador, volta a repetir, não agrega em nada. E de capitão ainda. O cara é capitão ainda, velho. O que o Maicon faz como capitão a não ser reclamar? Nem como capitão ele exerce um papel digno de liderança. Ele não consegue, ele não tem postura para isso. Ele não tem postura para ser capitão. Mas eu sei porque ele tem mais tempo de casa. Dane-se se ele tem mais tempo de casa. Ele não tem postura para ser capitão. Ele não tem postura para jogar profissionalmente no Corinthians mais. Mas vai renovar, né? Vai ficar mais um ano. Vai ficar mais um ano. Vai ficando ano após ano, sem fazer nada. Sem fazer nada. Outra insistência, André Ramalho. O Choca, eu falo aqui rapidinho, já várias vezes, tá? Eu não sou um fã do Choca. Eu não acho o Choca um primor técnico. Eu não acho o Choca um zagueiraço. Seleção, não. Quando compararam ele com o Murilo, eu falei, calma, pelo amor de Deus, não tem comparação ainda. Não tem comparação. Mas o Choca errou. Alguns jogos, o maior erro do Choca foi na pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, aquele pênalti que ele cometeu, certo? Foi o erro do Choca mais escrachado, assim, mais escancarado, mais absurdo. E ele nunca mais voltou a ser um titular, nunca mais teve uma sequência. Desde com o Ramon e com o Dorival agora. O Ramalho falha constantemente. O Ramalho falha jogo após jogo. Aí faz uma partida boa, a gente acha que o Ramalho vai voltar ao que ele foi um dia, ele já faz uma partida ridícula novamente. Mas o Ramalho continua no time. Eu não tô falando que tem que colocar o Félix Torres não, ô cara pálida. Eu não tô falando que tem que colocar o Kaká. Mas a insistência no Ramalho é inexplicável. Bota o Choca, dá uma sequência pra ele. Vê se o moleque ganha cancha, vê se o moleque ganha corpo, vê se o moleque melhora. Vê se o moleque assume a responsabilidade, vê se o moleque dá uma resposta. Mas a insistência no André Ramalho é inexplicável. Outra coisa, o Yuri Alberto jogando de costas. Vamos falar do Yuri Alberto então. Chegamos no Yuri Alberto, vamos falar do Yuri Alberto. Eu sei que muita gente fala que eu passo pano pro Yuri Alberto, tá? Sei que muita gente fala que eu passo pano pro Yuri Alberto. Vamos lá. O Yuri Alberto eu sempre falei aqui. É um jogador que eu gosto, mas é um jogador que... Vamos lá. O Yuri Alberto é um jogador que eu gosto, mas é um jogador que eu sempre falei aqui. É um jogador que eu gosto, ok, mas é um jogador que vai irritar. É um jogador que vai tomar decisões de mente pequena. É um jogador que vai tomar decisões sem pensar. Achando que ele é mais do que ele é. Achando que ele é um craque da camisa 9. Não é. O Roberto é um jogador bom pro nível brasileiro. Um jogador bom, um jogador acima da média pro nível brasileiro. Tá? Apenas isso. Sempre falei isso aqui. Mas ele é um jogador que vai irritar. E ontem o Roberto estava naqueles dias de irritar. Então, nenhuma finalização do Roberto passa da marcação. É impressionante. Ontem nenhuma finalização do Roberto passou pela marcação. Todas foram travadas. E vem sendo desde quando ele voltou da lesão, da cirurgia de hérnia. Tá? Tem a questão do ritmo? Tem? Claro que tem. Óbvio que tem. Nenhum jogador é um robô. Tá? Então a questão do ritmo vai pesar. Mas, como eu falei, o Roberto vai ter dias que vai irritar. E ontem era um dos dias que o Roberto mais irritou. A tomada de decisão, o pensamento lento, a finalização mascada, o domínio errado, o passe errado, o erro de fundamento.
Porque esse é o Yuri Alberto. Ele vai ter jogos que ele vai destoar, jogando absurdamente bem, e vai ter jogos que ele vai irritar. E ontem foi um desses jogos. Foi um desses dias do Yuri Alberto, que vem sendo recorrentes novamente. Mas eu não posso ser hipócrita de falar que o Yuri Alberto tem que ir embora. De falar que o Yuri Alberto tem que pegar banco. Calma, não é assim. Eu não vejo dessa forma. Se você vê dessa forma, ok, tudo bem. É a opinião de vocês, eu respeito pra caramba. Tudo certo. Se o Yuri Alberto você acha que tem que ir pro banco, tudo bem. Eu analiso com um pouco mais de calma a situação do Yuri Alberto. Porque eu sei como é o Yuri Alberto. Quem conhece o Yuri Alberto sabe. O Yuri Alberto tá dentro do correndo desde 2022. Sempre foi assim. Vai tomar decisões erradas, vai ter pensamento lento, vai ter erro de finalização, vai pensar errado, vai tomar a decisão a mais fácil, ele vai tomar a mais difícil. Mas ele é um cara que vai ter um dia que ele vai fazer 3 gols, vai fazendo 2 gols, vai ser importante, vai dar uma assistência, vai brigar com o zagueiro, vai importunar, vai sofrer um pênalti, vai brigar com o adversário na questão do corpo, vai incomodar. Só que infelizmente o Roberto tem os dias de irritar. E novamente, ontem foi um dia que o Roberto irritou muito. Ontem o Roberto ele testou a minha paciência. E quando eu falo que eu vou defender o Roberto, não é porque eu quero passar pano pro Roberto. É porque eu quero lembrar vocês, estamos numa fase horrorosa, a gente não consegue contratar ninguém. Não contamos ligar. Vamos tentar segurar um pouquinho a onda com os que a gente tem que é bonzinho. Falar pro Roberto ir pro banco, que o Roberto tem que ir embora, é um pensamento muito irracional, muito emocional, muito na emoção. Vamos tentar um pouquinho raciocinar um pouco, analisar um pouco. É importante a gente olhar todas as circunstâncias. Como eu falei, o Yuri Alberto é um jogador bom pro nível brasileiro, mas é um jogador que toma muitas decisões erradas e vai irritar muito. E tem vários jogadores de todos os times que têm essa característica. É bom, mas irrita, tá? Vamos lá. Mais teimosias? Não sei se tem mais teimosias. Talvez o Martinez jogando como se fosse um meia, bagunçado. Ontem o Bidon fez uma boa partida, dentro das proporções. O Mateuzinho é um jogador que ajuda, é um jogador importante, é um jogador que tem as suas valências, tem as suas qualidades, mas é um jogador mente pequena, é um jogador que faz falta quando não precisa fazer, é um jogador que não tem uma noção da força, é um jogador que cruza de 10, erra 8 e acerta 2. Então, e o Bidu ontem, gente, falando dos dois lados, tá? O Bidu, ele é um jogador que tem qualidade técnica, é um jogador que trata bem a bola, é um jogador que sabe jogar futebol, não é um bagre. Mas o Bidu, ele às vezes precisa entender que ele é só o Matheus Bidu. Quando o Bidu acha que é o Marcelo, quando o Bidu acha que é o Roberto Carlos, aí ele faz o que ele fez ontem. Uma partida horrorosa. Penteia a bola, o cara do lado ele não toca, ele acha que vai passar sozinho pelo adversário, né? Então, é isso, tá? Esses são os principais apontamentos que eu posso fazer aqui. O gol do Mateuzinho do Sport é uma coisa horrorosa. A partida patética que o Angelari fez ontem. Olha o Ramalho, olha o Gustavo Henrique. Olha essa zaga. Quando você coloca 3 zagueiros, você imagina o quê? Proteção. Proteção, não é? A gente imagina proteção dentro da área. E o cara passou por todo mundo. O lance foi defensável pro Hugo. Porra, caralho. Beleza. O Hugo já defendeu bolas mais difíceis do que aquela. Mas o cara passa de todo mundo na área. Pelo amor de Deus. Essa zaga Porra. Como que pode? A gente elogiou no último jogo que fazia um tempo que não tomava gol. E aí tem o jogo logo em seguinte, essa partida patética. Patética. Nossa. É realmente desgastante, cara. É desgastante as insistências. O Dorival precisa abrir o olho, né? Que tá fazendo uma força pra gente pedir a cabeça dele. Tá fazendo força, o senhor Dorival. Eu entendo dos desfalques, é muito desfalques. Ele não tem todos os jogadores à disposição desde quando ele chegou. Isso é um fato. E precisamos ser justos nisso. Mas algumas insistências não dá, Dorival. Não dá. Você tá perdendo o jogo e você coloca o Thales Magno.
o Thales Magno para jogar, Dorival? O que é o Thales Magno no Corinthians hoje? É um jogador vergonhoso, um jogador patético, um jogador sem brilho, um jogador sem sangue, um jogador sem postura de atleta. Ele não colocou o Kaique, colocou o Thales Magno. Não dá pra entender, Dorival. Ficar com o Maicon 90 minutos, por que não colocou o André? Por que não coloca o Bahia? Tem que ser o Maicon. Pelo amor de Deus, Dorival. Colocou o Hugo pra jogar, Dorival. Colocou o Hugo, Dorival. Pelo amor de Deus. Ah, não tinha outra opção. Pelo amor, colocar o Hugo, Dorival. Me ajuda a te ajudar, Dorival. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É algo preocupante. A gente precisa voltar a vencer no Brasileiro com sequência. Vamos pegar o Flamengo na Neoquímica Arena domingo. Tá? O Flamengo empatou com o Vasco ontem. O Flamengo é o melhor time do Brasil, disparado, da América do Sul, disparado. Mas na Neoquímica Arena o Corinthians pelo menos tem que jogar com vontade. Jogar com postura. Jogar com responsabilidade. Respeitando o seu torcedor. E a gente precisa voltar a vencer em casa no Brasileiro. A gente não vence no Brasileiro em casa desde o Santos, que venceu ontem. A gente está na parte de cima da tabela, em 10º, mas a gente pode descer a qualquer momento. Se a gente não voltar a vencer no Brasileiro de maneira sequência. Tem que vencer em sequência. 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. Mas como é que consegue com esses jogadores que sem postura, jogadores que escolhem os jogos que querem jogar? Cara, é vergonhoso, cara, é vergonhoso. Você perder pro esporte é vergonhoso, é vergonha, é vexame. É vexame. E não tô desrespeitando o esporte, não. É vexame você perder pro esporte, o último colocado. O Corinthians conseguiu perder pros 2 times que tem a pior defesa do campeonato, velho. O Corinthians não ganha na Ilha do Retiro desde 2016. Pelo amor de Deus. Porra. Que é isso, cara? Ontem foi algo nojento. Nojento, 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 nojento. E tem que abrir o olho. Tá? Vamos abrir o olho. Tomara que domingo aí volte alguns jogadores. Volte o Memphis. O Ranieri 100%. O Guinegão vai voltar a poder jogar porque vai estar sem a suspensão. Então vamos ver o que dá pra fazer aí, tá? Vai ser um jogo duríssimo. O Flamengo pode vir classificado ou eliminado da Libertadores. A gente não sabe como é que vai ser o jogo na Argentina. Então a gente pode receber o Flamengo muito motivado e animado pela classificação, ou ainda mais com foco no Brasileiro após a queda na Libertadores, já que não tem mais a Copa do Brasil pro Flamengo. Então fazer o nosso, olhar pra gente e tentar jogar como Corinthians contra o Flamengo na Neoquímica Arena, tá bom? Um horário meio ruim, 8h30 da noite, tá? Vai terminar à tarde esse jogo. Vamos ver se eu apareço aí logo depois do jogo para fazer o pós-jogo com vocês, tá bom? É isso. Essa semana eu devo aparecer mais por aí para qualquer coisa que acontecer. Se tiver notícia, eu apareço. Se não tiver, eu só apareço no pré-jogo, tá bom? É isso. Vai Corinthians. Um forte abraço. Valeu, falou. Fui.